Boa noite. Boa noite a todos. A Rede Record abre agora o debate entre os candidatos à presidência da República com a cobertura completa da Record News e transmissão simultânea pelo portal R7. Há exatamente uma semana do segundo turno, essa é uma oportunidade para você, eleitor, decidir o seu voto. E desde já eu quero agradecer a presença dos candidatos aqui no nosso estúdio. Dilma Rousseff, do PT, muito obrigada pela presença. E Aécio Neves, do PSDB, muito obrigada também ao senhor. O debate da Record favorece o confronto direto entre os candidatos para esclarecer melhor você de casa. O tempo para perguntas será de 45 segundos. Respostas de 2 minutos. Réplicas e tréplicas de 1 minuto cada. O candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta assim que o outro terminar sua fala. O pedido será analisado pela organização do debate. E de acordo com o sorteio feito previamente, quem abre o debate é a candidata Dilma Rousseff. Por favor, candidata. Boa noite a todos. Candidato, meu governo deu um forte apoio ao microempreendedor individual e à micro e pequena empresa. Gostaria de acrescentar que eles são responsáveis hoje por 9 milhões de pequenos negócios no Brasil inteiro, que corresponde a 80% dos negócios e 20% do PIB. Nós reduzimos impostos, unificamos impostos, formalizamos esses microempreendedores individuais e os micro e pequenos empresários, garantindo cobertura a todos, previdenciária. Gostaria de saber qual é a posição do senhor a respeito da universalização da Lei do Simples. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, a Rede Record, a candidata Dilma Rousseff e aos telespectadores. A nossa posição, candidata, em relação ao Simples é a mesma que tivemos lá atrás, quando o criamos, no governo do presidente Fernando Henrique. Uma iniciativa extraordinária, de enorme alcance para toda a sociedade brasileira. Nós sabemos que os micro e pequenos empresários são aqueles que mais empregam no país. Depois, no Congresso Nacional, a bancada do PSDB apresenta a proposta do Super Simples, uma ampliação do Simples. Eu me lembro muito bem que o deputado Mendes Tami, deputado aqui do estado de São Paulo, foi um dos primeiros a propor o MEI, que é exatamente o microempreendedor individual a que a senhora se refere. Mas foi um conjunto de forças no Congresso Nacional que discutiram essa proposta e permitiram a que milhões de brasileiros pudessem ter desburocratizada a sua vida fiscal. O que nós temos é que continuar ampliando o alcance do Simples, como ocorreu nesse ano no Congresso Nacional, quando outras categorias, na verdade, houve a universalização do acesso de categorias que ainda estavam privadas desse benefício. Eu tenho dito, candidata, que uma das minhas prioridades absolutas, se vencer as eleições, se obtiver a honra de ter a maioria do voto dos brasileiros, é apresentar uma proposta logo no início do governo de simplificação do nosso sistema tributário para os micro, pequenos, mas também para o conjunto da economia. Nós temos um sistema tributário extremamente complexo e oneroso. O conjunto das empresas públicas brasileiras gastam anualmente mais de 40 bilhões de reais apenas para movimentar a máquina pagadora. Mas essa iniciativa do Simples, depois do Super Simples e do MEI, permitiu que novos empregos fossem gerados no Brasil. A minha preocupação, candidata, é que nós estamos tendo um decréscimo na geração desses empregos. Apenas até setembro desse ano, em relação até setembro do ano passado, foram 418 mil postos de trabalho a menos gerados no Brasil. Candidato, o Simples cresceu 111%. Hoje são 9 milhões de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas. Nós universalizamos o Simples agora este ano. Ao universalizarmos, isso significou 140 tipos de negócios que foram incluídos no Super Simples. Além disso, nós beneficiamos mais de 450 mil micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. E acabamos num processo de compromisso com o fim do abismo tributário, de tal forma que o microempreendedor e o MEI não podem mais ter medo de crescer. Agora, eu tenho um prazer imenso de ter feito o
Pronatec Aprendiz, que beneficiará diretamente ao pequeno empresário, ao pequeno e ao microempreendedor. Por quê? A partir dos 15 anos, nós teremos oferecido emprego para essas pessoas de 15 anos. Candidato. Candidata, eu agradeço a qualidade da sua primeira pergunta e aproveito para dizer que é isso mesmo. Governar é você aprimorar as boas ideias. O Simples foi criado no governo do presidente Fernando Henrique e houve um aprimoramento a partir do Congresso e do qual o seu governo participou. É o que nós temos que fazer, as boas ideias, aquelas que melhoram a vida das pessoas, elas têm que avançar. Nós não temos que ter essa preocupação em sermos donos de determinado programa. Os programas são das pessoas, são dos brasileiros. O que eu acredito é que é possível avançarmos ainda mais, principalmente no momento em que nós conseguimos fazer o Brasil voltar a crescer. Porque, infelizmente, com o crescimento que nós teremos esse ano, praticamente nulo, 0,3%, todos serão afetados, os grandes, os médios e principalmente os pequenos e os micros. Por isso, eu tenho enfatizado em todas as discussões das quais tenho participado a necessidade de resgatarmos a credibilidade da economia brasileira, atrairmos investimentos e permitirmos que a economia cresça, na verdade, como vem crescendo alguns dos nossos vizinhos. Candidato, agora o senhor segue com a palavra para fazer a sua pergunta em 45 segundos, por favor. Eu vou tratar também de um tema que interessa, tenho certeza, diretamente aos milhões de brasileiros que nos assistem aqui. Violência. Eu dizia no último debate que havia recebido um documento da Unicef que mostra que 24 jovens, 24 adolescentes são mortos todos os dias no Brasil. Nessas 2 horas, candidata, que estaremos aqui discutindo, espero eu, as questões que interessam aos brasileiros, 2 mães estarão chorando a morte de seus filhos por assassinato. Infelizmente, o governo federal gastou apenas 0,4% do seu orçamento em segurança pública. Ano passado, alguma coisa em torno de 7,9 bilhões de reais. Muito pouco para a grandiosidade e a complexidade dessa questão. A pergunta que eu faço, candidato, aonde falhou o seu governo no enfrentamento da criminalidade e do avanço das drogas no Brasil? Candidato, eu não sei porquê, mas o senhor é muito pessimista em relação ao crescimento do país. Eu não concordo que o Brasil vai crescer 0,3%, candidato. Eu acho melhor o senhor rever suas contas. Agora, também, numa outra conta, o senhor está errando na questão do gasto com segurança pública. Todo mundo sabe que o governo federal não tem a responsabilidade constitucional da segurança. Nós queremos ter essa responsabilidade. Tanto é assim que, mesmo não tendo, gastamos do nosso orçamento 17 bilhões e 700 milhões de reais. Além disso, se comparar o meu governo com o governo do Fernando Henrique, o governo do Fernando Henrique gastava, em termos reais, 1,2 bilhão em segurança pública. Eu gasto em segurança pública 4,4 bilhões ano. Então, candidato, nós, de fato, investimos em segurança pública. Agora, tem um caso muito interessante para a gente tratar aqui. Eu gostaria que o senhor respondesse. É o caso de Minas Gerais. O mapa da violência demonstra que de 2002 a 2012, houve um crescimento de 52% nos homicídios em Minas Gerais, enquanto no Sudeste como um todo, houve uma queda de 37% dos homicídios. De fato, eu acredito que tem mães chorando em Minas Gerais. Além disso, nós vemos também um fator muito importante lá em Minas Gerais. Dos 853 municípios, 443 possuem delegacia, os demais não possuem. Isso significa um incentivo ao crime, um incentivo à impunidade dos agressores e dos homicidas. Eu acredito que é muito grave também o fato de que 56% dos homicídios estão entre jovens de 15 a 29 anos. Candidata, vejo que a senhora, mais uma vez, mostra problema com os números. Em relação ao crescimento, não são cálculos meus, é a FMI, que diz que a expectativa de crescimento do Brasil é de 0,3%, lamentavelmente. E nós entramos em recessão técnica, como a senhora sabe, porque tivemos 2 trimestres seguidos de crescimento negativo.
O governo da senhora gosta muito de discutir Minas Gerais. Vou falar sobre Minas, mas vamos falar um pouco do governo da senhora. Sou candidato à presidência da República, candidato. Do FUNPEN, do Fundo Penitenciário, desde 2011, a senhora investiu 21%, 80% não foram gastos. Do Fundo Nacional de Segurança Pública, a senhora investiu 43%. Portanto, isso significa que quase 60% não foram gastos. O seu governo criou, com um grande marketing, um programa chamado Crack é Possível Vencer. Gastou 40% dos recursos previstos, candidata. Ao contrário, o meu governo, e aí eu lhe dou os números exatos, quando governei Minas Gerais, entre 2013 e 2010, a taxa de homicídios na capital caiu em 37% e no conjunto do estado, os crimes violentos caíram 87%. E segundo o Ministério da Justiça, Minas foi o estado que mais gastou em segurança pública. O tempo acabou, candidato. Agora tem a palavra a candidata Dilma. Sinto muito, candidato, mas no mapa da violência não constam esses números. Consta que o Sudeste teve uma queda dos homicídios em 37%. Em Minas, um aumento de 52%. Acho bom o senhor consultar. Agora, o senhor fala muito dos fundos. É bom destacar que os dois fundos, eles representam hoje 4,3 bilhões de reais. Nós, candidato, não gastamos 4,3 bilhões de reais. Nós gastamos no Brasil hoje, como eu disse ao senhor, 17 bilhões e 700 milhões de reais. Em que, candidato? Em várias atividades, inclusive ajudando todos os estados a construir e a criar centros de comando e controle, que foram responsáveis pela integração entre as polícias, as Forças Armadas, e isso permitiu bastante elevado durante a Copa do Mundo. Tempo de tréplica encerrado, é a senhora quem formula a pergunta agora, candidato. Perfeitamente. A minha pergunta vai sobre flexibilização dos direitos trabalhistas. Candidato, em 2001, o desemprego estava muito alto e foi aprovado um projeto de lei na Câmara, onde o senhor era o presidente da Câmara, foi aprovado um projeto de lei que tirava os direitos da CLT e transformava esses direitos em acordos coletivos de trabalho ou acordos de trabalho. Isso significava uma grande perda de direitos para os trabalhadores e ameaçava as conquistas históricas. A minha pergunta é a seguinte: por que essas medidas podem ser consideradas impopulares e por que adotá-las? Candidata, a minha vida pública começou há muito tempo e tive um momento, para mim, extremamente rico, que foi o da Constituinte. Eu fui constituinte, muito novo, fui eleito com uma votação extremamente expressiva no meu estado e participei da elaboração de todo o capítulo que garantiu o direito aos trabalhadores. Por isso, sou absolutamente fiel a eles. E quero ir mais além, candidata. Eu tenho dito durante toda a minha campanha que, se eleito for, além de garantir os direitos dos trabalhadores, eu quero ir mais. Eu quero, por exemplo, garantir o reajuste real do salário mínimo até o ano de 2019. Por isso, o meu partido, o PSDB, ao lado do Solidariedade, apresentaram essa proposta. Eu quero garantir o reajuste da tabela do imposto de renda pela inflação. E quero ir além. Eu quero sim rever o fator previdenciário para tirar esse ônus das costas dos aposentados brasileiros, de forma negociada, de forma franca. Portanto, a minha história de vida mostra de forma muito clara, não só o respeito pelos direitos trabalhistas, mas muito mais do que isso. Eu, ao longo do meu período de governo em Minas Gerais, que a senhora quase que diariamente busca alterar ou busca trazer informações que não correspondem efetivamente ao que aconteceu no Estado, lá nós tivemos um diálogo franco com as centrais sindicais que ajudaram no desenvolvimento do nosso Estado. Os nossos indicadores, candidata, em todas as áreas foram extraordinários. Minas Gerais tem a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde de toda a região Sudeste e todos os direitos trabalhistas do meu governo foram respeitados. Fiz um governo, candidata, que gostaria de fazer no Brasil
honrado, respeitando direitos e permitindo que Minas fosse um dos estados que mais crescesse durante todo aquele período. O que nós precisamos é que a mesma eficiência que tive em Minas Gerais chegue ao governo federal. Candidato, eu vou refrescar a sua memória. Em 2001, estava extremamente elevado o desemprego no Brasil. Naquela época, o projeto de lei 5873, que trocava os direitos consolidados na CLT por um simples acordo trabalhista, foi colocado na pauta. Seu partido chegou a votar este projeto. O senhor colocou na pauta e seu partido votou. Este projeto, no entanto, o presidente Lula foi eleito e enterrou este projeto. E, na verdade, vocês, naquele momento, conseguiram um recorde nacional e internacional. 11 milhões e 500 mil trabalhadores desempregados no Brasil. O Brasil só perdia para a Índia, que tinha 41. Por isso, candidato, eu acredito que não é verdade que você não tenha feito esta votação e seu partido apoiou-a. Candidata, mais uma vez eu a convido. Vamos debater o presente, vamos aprontar caminhos para o futuro. Trazer circunstâncias tão distintas quanto aquelas para hoje, na verdade, é não responder aquilo que os ouvintes querem ouvir. Por exemplo, por que a indústria está demitindo 100 pessoas por dia apenas no estado de São Paulo? Por que os empregos industriais foram embora do Brasil? Por que a nossa indústria está sucateada e participando hoje na formação do nosso PIB com algo em torno de apenas 13%, o que acontecia há 60 anos atrás? Porque tivemos nos últimos 6 meses os piores meses da década de geração de empregos, candidata. O que o seu governo vai fazer para que o Brasil volte a crescer, saia da lanterna do crescimento na nossa região? As pessoas estão extremamente preocupadas com o futuro, candidata. Não vamos fazer uma campanha olhando para o retrovisor da história, vamos fazer uma campanha olhando para o futuro. Os brasileiros querem ver o país crescendo, os empregos voltando a ser gerados e aí sim a confiança restabelecida. A confiança que hoje os brasileiros não têm mais. Quem faz a próxima pergunta agora é o candidato Aécio Neves. Por favor. Candidata, vamos falar de mais um tema extremamente importante para todos os brasileiros. Inflação. A senhora disse literalmente nos nossos últimos 2 encontros, no primeiro deles, de que a inflação está sob controle. O último encontro do primeiro turno. Depois me disse de forma textual, e eu fiz questão de anotar aqui, no último debate, tenho certeza que a inflação está sob controle. E disse mais, disse que se nós baixarmos a inflação para 3%, que é o objetivo do meu governo, isso ia gerar um enorme desemprego no país. Por que, candidata, que isso não acontece em países vizinhos nossos? Cito o exemplo do Chile, poderia citar outros que conseguem crescer bem mais do que o Brasil, controlando a sua inflação. Onde está o erro, candidata? Eu estou estarrecida com o fato, candidato, que o senhor não sabe que nós temos uma das menores taxas de desemprego da história, 5%. O senhor pode se esforçar bastante, mas jamais vai conseguir tirar de nós o fato que nós temos 5% de desemprego, a menor taxa de toda a história. O meu governo, candidato, ao contrário do seu, criou 5.600.000 empregos no Brasil inteiro. Isso são dados oficiais, candidato. Não adianta, porque todo mundo sabe que eles são oficiais. Agora, candidato, qual é o problema da nossa divergência em relação à inflação? Eu tenho um compromisso de combater a inflação de forma drástica e sistemática. A inflação não está descontrolada como quer vocês, até porque vocês jogam no quanto pior, melhor. Eu tenho certeza que a inflação está sob controle e ela está inteiramente controlada e isto é inequívoco. Agora, candidato, em alguns momentos você tem flutuações, mas os preços voltam para os patamares que devem ficar. Eu considero muito grave a proposta de 3% de taxa de inflação, porque vai repetir
a velha história de sempre. Para ter 3% de inflação, o senhor vai triplicar o desemprego, ele vai para 15%. E o senhor vai elevar a taxa de juros, como já fizeram antes, a 25%. Porque esse é o receituário. O cozinheiro é o mesmo, Armínio Fraga. A receita é a mesma, recessão, recessão, recessão. E o resultado é o mesmo, desemprego, arroxo salarial e altas taxas de juros. A quem serve isso? Ao povo brasileiro é que não é. Ok, candidata. A candidata afirma que o seu governo gerou mais empregos do que o meu. Eu não governei o Brasil, candidata, apenas para que fique aqui muito claro. Pelo menos não ainda. O Peru, candidata, muito próximo a nós, tem uma inflação de 3,2%, desemprego de 6% e cresce 3,6% esse ano. Vamos aqui ao Chile. Falei do Chile agora há pouco, uma inflação em torno de 4,4%, um crescimento de 2%. Ou mesmo o México, e uma taxa de desemprego de 6,6%. Ou mesmo o México, que cresce 3,9%, que cresce 2,4%, uma inflação de 3,9% e um crescimento de 4,8%. A verdade, candidata, é que as pessoas estão apavoradas. O jornal o Globo desse final de semana mostra as pessoas no supermercado enchendo os carrinhos, fazendo de novo a compra do mês, o que existia há 15 anos atrás. A inflação está aí. É importante que você saiba, para a presidente da República não existe inflação. Ela está sob controle, inequívoco, segundo ela. Ok, para mim não está. candidato, muito obrigada. A senhora tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, vocês sempre gostaram de plantar inflação para colher juros. Esta sempre foi a sua política e vocês governaram, sim, o Brasil. O Fernando Henrique Cardoso, o senhor foi líder e foi liderança daquele governo naquela época. Então, candidato, não lave suas mãos. O senhor tem responsabilidades no Brasil e tem de responder por elas. Agora, candidato, o senhor compara o Brasil com um país que eu respeito muito, que é o Chile, porque inclusive acolheu os exilados, que é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, candidato. O Brasil vai ter de ser comparado, candidato, com os grandes países do mundo. Por exemplo, candidato, a Alemanha, que hoje, como todos os países da Europa, os grandes países da Europa, estão passando por grandes dificuldades. Então, candidato, vamos devagar com a sua comparação. Eu sei que o senhor acredita no Fundo Monetário Internacional, até porque vocês sempre recorreram a ele quando precisaram. Candidata, a senhora formula a pergunta agora ao candidato. Candidato, eu tenho uma pergunta a fazer para o senhor sobre uma coisa que eu considero extremamente importante, que é o fato do Brasil ter saído do mapa da fome. O Brasil, pela primeira vez na sua história, saiu do mapa da fome, o que significa um grande ganho para nós, porque é o reconhecimento da ONU a esse respeito. Ao mesmo tempo, candidato, nós fizemos um imenso esforço no país nos últimos 12 anos para garantir duas coisas: a distribuição de renda, a melhoria dos empregos e dos salários e garantir que o país tivesse um outro padrão, inclusive melhorando a vida de todos. Eu estou me referindo ao fato que a classe média no Brasil cresceu de forma expressiva. O que o senhor acha disso, candidato? Candidata, em primeiro lugar, eu tenho um orgulho enorme de ter podido participar de um momento transformador da vida nacional. Quando nós aprovamos o Plano Real, tiramos a inflação das costas dos brasileiros contra o voto do seu partido, e tenho certeza que a senhora assume essa responsabilidade. Quando votamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que reordenou a vida dos entes públicos brasileiros contra a posição do seu partido, e quando iniciamos os programas de transferência de renda, depois ampliados, candidato, pelo seu partido. O que me preocupa são os números muito pouco confiáveis do seu governo, candidata. Recentemente, o importante diretor do IPEA pede demissão, porque não foi a ele dada a oportunidade de discutir, de debater e divulgar números que mostram que houve, ao contrário, um aumento da pobreza extrema no Brasil nesse último período, candidata.
Por quê? Que não foi possível que o IPEA, uma instituição, né, tão respeitada por todos os brasileiros, pelo menos até agora, não pudesse dividir com os brasileiros esses números, candidata. Na verdade, o que nós estamos percebendo é uma contaminação muito grande de instituições que fazem com que o Brasil possa ter confiança no seu futuro, pois nos apresentam a radiografia do nosso passado. O IBGE foi a mesma coisa, candidata. O IBGE, a senhora permitiu que se criasse uma crise enorme interna porque não houve a liberação de determinados dados. Agora é o IPEA, a Embrapa na mesma situação. Essa é uma outra herança perversa deste governo. As nossas principais instituições, com uma enorme credibilidade, acabam hoje vendo seus números questionados. Está aqui uma boa oportunidade, candidata, para esse esclarecimento. Quanto mais, o Brasil vem melhorando, sim. Desde a estabilidade da moeda, o Brasil é um outro país. Agora precisamos avançar muito mais para superar a pobreza, candidata, e não nos preocuparmos apenas com as estatísticas, que parece ser a prioridade do seu governo. Candidato, o senhor questiona algo que o mundo reconhece. Aliás, eu queria fazer uma observação. O Plano Real, que eu saiba, foi aprovado no governo Itamar. Quando vocês entregaram o governo, a inflação estava em 12,5%. No ano anterior, estava em 7,7%. Eu gostaria, candidato, de fazer a seguinte observação para o senhor. O Bolsa Família, durante todo o governo Fernando Henrique Cardoso, gastou o Bolsa Família, que vocês falam que é o Bolsa Escola, o gás e outros, todos eles juntos, o que vocês chamam de seu Bolsa Família, a nossa origem, gastou 4,2 bilhões de reais. Sabe quanto 4,2 bilhões de reais equivale ao meu Bolsa Família, candidato? Há 2 meses. Vocês gastaram em 8 anos o que nós gastamos em 2 meses. Candidata, não faça isso com os brasileiros. Meu Bolsa Família não é seu Bolsa Família. Bolsa Família só é daqueles brasileiros que mais precisam, espalhados por esse país e vivendo esse terrorismo pré-eleitoral de que o programa vai acabar se seus adversários vencerem as eleições. Candidata, não queria nem corrigi-la, mas vou corrigi-la mais uma vez. Ao contrário do que disse no último debate, quando terminou o governo do presidente Fernando Henrique, eram 5 milhões e 100 mil famílias apenas no Bolsa Escola. Se a senhora não se lembra o nome dos programas, eu lhe ajudo. O Bolsa Alimentação, o Vale Gás. O ato que cria o Bolsa Família, ele diz literalmente que o Bolsa Família é a união do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e do Cadastro Único. Mas nós não queremos ser dono disso, candidato. Ele é do povo brasileiro. Essa é talvez a marca, também uma marca perversa do PT, achar que os programas sociais lhe pertencem. Por isso eu apresentei uma proposta para que o Bolsa Família se transformasse num programa de Estado, definitivamente incorporado à LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Infelizmente, seu partido votou contra. Muito obrigada, candidato. Agora é a sua vez de perguntar novamente. Candidata, eu cobrei durante todos esses últimos debates uma posição da senhora em relação à Petrobras. Não obtive. Mas agora eu quero aqui fazer um reconhecimento de público. A senhora ontem reconhece que houve desvios na Petrobras. Eu me lembro muito bem que no Congresso, quando apresentamos a proposta da CPMI, éramos taxados de aproveitadores eleitorais. Pois bem, a senhora reconhece agora que houve desvios. O que eu lhe pergunto é o seguinte, candidato. Aquele que é denunciado como instrumento do seu partido para o recebimento dessa propina, o tesoureiro João Vacari Neto, continuará como tesoureiro do partido e continuará também, candidata, como membro do Conselho de Itaipu? A senhora confia nele, candidata? Candidato, o senhor confia em todos aqueles que, segundo as mesmas fontes que acusam o Vacari, dizem que o seu partido, o presidente dele, que lamentavelmente está morto, recebeu recursos para acabar com a CPI. O senhor acredita, candidato? Porque eu queria lembrar o senhor de uma coisa. Da última vez que um delator denunciou pessoas do seu partido, no caso do metrô e no caso também
ligado àquela questão dos trens, da compra dos trens, o senhor disse que não ia confiar na palavra de um delator. Eu sou diferente, candidato. Eu acredito no seguinte: eu sei que há indícios de desvio de dinheiro. Agora, o que ninguém sabe, candidato, nem o senhor nem eu, é quanto foi e quem foi. Isso é muito importante. Por quê? Porque a parte que o senhor devia me cumprimentar, o senhor esqueceu. A parte que o senhor tinha de me cumprimentar é a seguinte: eu disse que eu iria investigar assim que o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal divulgasse as suas conclusões, eu ia divulgar e ia punir e procurar investigar todos os que cometeram delitos. Agora, no caso específico do seu governo, candidato, vocês não podem me responder onde estão os corruptos da pasta rosa, onde estão os corruptos da compra de votos para a reeleição de presidente, onde estão do processo Sivan, onde estão os corruptos dos trem e do metrô. Todos inteiramente soltos. Eu não, candidato, eu sou a favor da punição. Dou a quem doer. E eu sou contra, candidato, a engavetamentos sistemáticos como foram feitos. Senhora candidata, se eu entendi bem, houve aqui um recuo. A senhora já não acha mais, como a imprensa noticiou, que houve desvios. A senhora acha que houve indícios de desvios. E não respondeu a minha pergunta. Porque se a senhora acha que houve desvios, a senhora obviamente está acreditando na palavra do delator, que me parece consistente, candidata. E eu lhe pergunto, a senhora confia no tesoureiro do seu partido? Porque se na Petrobras, onde ele não tinha, pelo menos, qualquer acesso formal, 2/3 da propina, segundo o delator, eram transferidas para ele, eu fico imaginando em Itaipu, onde ele tem um crachá, onde ele assina documentos, que pode estar acontecendo lá. A questão que fica para todos nós, candidata, é por que ao longo de todos esses anos não se tomou nenhuma providência para impedir que essas ações continuassem? Será que isso está acontecendo também, candidata, em outras empresas? Portanto, não estou falando apenas da corrupção, quero falar de algo que é essencial para mim, governança, candidato. E foi o que faltou na Petrobras, a senhora há de convir. Governança durante esses últimos 12 anos. Eu fico estarrecida do senhor falar de governança com aquela lista imensa, nunca investigada, sempre engavetada. Houve, nesse caso, candidato, o senhor outro dia me chamou, falou que eu tinha prevaricado. Quem prevaricou, candidato, foram o seu partido e o seu governo. Agora, eu acredito que no caso específico dos que estavam envolvidos no recebimento de propina pelo ex-presidente, porque morto, do PSDB, ele recebeu propina para acabar com uma CPI. Essa é a prática sistemática. Eu não, candidato, eu não faço isso. Eu mando investigar. Eu faço questão que a Polícia Federal investigue, candidato. Eu não transferi nenhum delegado para outro estado da federação para impedir investigação, como foi feito na pasta rosa. Eu não engavetei 271 processos, candidato. É isso que não pode ocorrer no Brasil. Candidata, a senhora é quem formula mais uma pergunta ao candidato Aécio Neves. Vou continuar com essa pergunta. Candidato, se vocês jamais investigaram, pasta rosa, jamais investigaram todas as questões levantadas e de conhecimento amplo no Brasil, reeleição, compra de votos, Sivan, todos os processos ligados ao metrô. O senhor acredita que esta não investigação é porque eles eram inocentes ou porque houve prevaricação de fato e houve incapacidade da Polícia Federal, que era dirigida por pessoas filiadas ao PSDB, em 2 momentos, e pelo engavetador-geral da República, eles cometeram, portanto, então, prevaricação, não investigando.
O que o senhor acha disso? Candidata, a senhora não está sendo justa mais uma vez. O Brasil tem instituições, são essas instituições que investigam. Se não for comprovada a culpa, as pessoas são inocentadas, candidata. Um desses casos, aquele que era acusado foi nomeado pelo seu antecessor embaixador na Colômbia, certamente porque tinha méritos para isso e foi inocentado, candidato. O que a senhora não pode é achar que o delator da Petrobras, ele está correto quando denuncia um membro do meu partido e acho que tem que ser investigado, e há dúvidas quando, por exemplo, ele indica que a sua chefe da Casa Civil, a senadora Gleisi, através do ministro Paulo Bernardo, seu marido, recebeu recursos, ou quando outros tantos membros da sua base receberam. Tem que se investigar tudo, candidato. Mas eu quero voltar à questão essencial, a governança. A senhora foi presidente do Conselho de Administração durante um longo tempo. Como essas coisas podiam acontecer de forma tão sistêmica, candidata? É isso que é grave e é isso que precisa mudar no Brasil. Nós precisamos profissionalizar as nossas empresas, tirá-las da agenda política, porque tudo isso é a consequência da forma como as pessoas são nomeadas. Não é outra coisa, as pessoas estão sendo nomeadas para prestar serviço, seja ao partido do presidente ou da presidente, ou a partidos da base. É isso que infelizmente vem acontecendo. E não é um cidadão isoladamente, ele já denunciou os outros diretores da empresa. Então montou-se, segundo a Polícia Federal, uma organização criminosa na Petrobras. E eu quero dizer à senhora e dar à senhora mais uma vez essa oportunidade. O tesoureiro do seu partido, hoje ocupando um cargo em Itaipu, nomeado quando a senhora era ministra das Minas e Energia, ele tem a sua confiança para continuar ocupando esse cargo? Não lhe preocupa, candidato, não lhe preocupa o que possa estar acontecendo em Itaipu, eventualmente em outras empresas públicas brasileiras? Porque a senhora disse que vai fazer agora, me perdoe, aquilo que deveria ter feito ao longo de todos esses últimos 12 anos. Candidato, o senhor adora fazer confusões que lhe beneficiam. É importante notar, candidato, que eu fui presidente do Conselho da Petrobras até 2010. Assumi a presidência da República e demiti esse senhor diretor em março de 2012. Portanto, bastante tempo depois. Não sabia ainda que ele estava comprometido. Agora, candidato, a minha diferença para você é que eu mandei investigar quando soube que tinha estas características. Por acaso, porque estavam atrás de um doleiro e através do doleiro descobriram. Eu nunca impedi a investigação, candidato. Eu nunca impedi que falassem, que olhassem ou que verificassem o que estava acontecendo. Agora, vocês impediram. Sabe quantos vocês arquivaram? Vocês arquivaram 217 investigações. 242 envolviam deputados, senadores e ministros. Candidato, por favor. Vamos Candidata, passar a palavra agora. Mais uma vez a senhora não mandou investigar. Que triste, um país onde o presidente da República é que determina quem seja investigado. Isso pode funcionar em algumas ditaduras amigas do seu governo, mas não no Brasil. Na verdade, quem investiga são as instituições, candidata. As instituições é que investigam. Portanto, o que eu quero lhe dar é a oportunidade, candidata, de dizer aos brasileiros, mesmo com tantas denúncias que surgiram, quantas vezes nós fomos para a tribuna do Congresso Nacional anunciar que nós recebíamos essas informações de funcionários da Petrobras, como recebíamos de funcionários de outras empresas, agora dos Correios, pela ação também extremamente partidária que teve durante a campanha eleitoral. Por que não se tomou a decisão de mudar essa diretoria lá atrás? Porque a ata do Conselho da Petrobras não diz isso. Diz que o senhor Paulo Roberto renunciou ao cargo e recebeu do seu governo os agradecimentos pelos relevantes serviços prestados a ele. Quais são esses relevantes serviços prestados pelo senhor Paulo Roberto, candidata Dilma? Esse tempo está encerrado para essa discussão. Agora é o senhor que faz a última pergunta desse primeiro bloco. 45 segundos, por favor. Candidata, vamos voltar a falar de um tema que certamente interessa em muito a todos e a todas os brasileiros. A qualidade da saúde pública. Não há um brasileiro e uma brasileira em qualquer parte desse país que não reclame da baixa qualidade do serviço de saúde.
Eu me lembro muito bem, e agradeço aqui a presença do ministro, senador José Serra, que nós tivemos avanços muito importantes no seu período de governo, com os genéricos, em especial, talvez o mais marcante dele, com o programa Saúde da Família, extremamente importante. Ao longo desses últimos 12 anos, a participação do governo federal no financiamento da saúde vem diminuindo. Chegou em alguma coisa em torno de 55%, 56%, hoje está em torno de 45%. O que fazer, candidata Dilma, para nós melhorarmos a qualidade da saúde pública no Brasil? Candidato, apesar de vocês terem derrubado a CPMF e imposto ao governo federal, como oposição, uma perda de 260 bilhões de reais, nós aumentamos e muito o orçamento da saúde em relação ao seu período de governo, ou melhor, ao período do Fernando Henrique, do qual o senhor foi líder e representou muito bem. Acontece, candidato, que a partir daí nós fizemos muitas atividades na área da saúde. Por exemplo, candidato, criamos o SAMU. E o SAMU hoje atinge 149,9 milhões, 150 milhões de pessoas. Este SAMU, que o senhor só implantou em 28% do estado de Minas. Criamos o Mais Médicos, que o senhor votou contra e combateu até um determinado momento. Eu não tenho clareza qual é a posição do senhor sobre os Mais Médicos. Gostaria que me esclarecesse, que hoje cobre 50 milhões de pessoas. Criamos também uma série de programas, como o Brasil Cegonha, como todos os outros programas, inclusive o que tem farmácia popular, que atinge 22 milhões de pessoas com remédios gratuitos de hipertensão e diabetes. Vamos fazer o mais especialidades. Mas, candidato, nós tiramos dinheiros e recursos porque aprovamos uma lei, a lei dos royalties, que atribui 25% dos royalties e 50% do fundo social para a saúde. Acredito, candidato, que esse vai ser um elemento fundamental para melhorar a saúde do Brasil, que de fato precisa ser melhorada. Agora, candidato, o senhor disse que não tinha feito, mas ficou claro que o senhor não cumpriu o mínimo constitucional e investiu e desviou, aliás, da saúde 7,6 bilhões de reais. Obrigada. Candidata, a verdade, sempre a verdade. Esse dado que a senhora não cansa de repetir, ele não é verdadeiro, candidato. O Tribunal de Contas do Estado atesta que nós cumprimos adequadamente a lei. Por exemplo, nesse caso específico, exatamente como o Rio Grande do Sul, seu governador Tarso Genro. E aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Sartori, que disputa com ele as eleições. Nós temos avançado, candidato, na nossa proposta de governo para que o Programa Saúde da Família, desprezado pelo seu governo, possa retornar. Eu não quero um programa apenas para chamar de meu, candidato. Eu quero não apenas mais médicos, eu quero muito mais do que isso, eu quero mais saúde. Mas como a senhora estava confusa em relação à nossa votação, nós votamos a favor sim, mas nós votamos também para que os médicos fizessem o revalida. E eu não posso aceitar essa discriminação que o seu governo aceita com os médicos cubanos, que deveriam estar recebendo o que recebem os médicos de outras partes do mundo que aqui estão. Mas vamos valorizar os profissionais de saúde do Brasil, candidata. É assim que nós vamos resolver definitivamente o drama da baixa qualidade da saúde pública, candidato, que a senhora não reconheceu aqui até agora. Muito obrigada. Agora a senhora tem mais 1 minuto para a tréplica final desse bloco. O Ministério Público de Minas Gerais entrou sexta-feira contra o governo de Minas, porque o que eu falei outro dia, o senhor disse que não era verdade, é verdade. Vocês não cumpriram o mínimo constitucional na área da saúde. E também fizeram uma outra coisa. No período inteiro, desviaram 7 bilhões e 600 milhões. Com que moral o senhor fala em saúde, eu não sei. Agora, vou ler uma fala do ministro do TC, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o conselheiro Cilo Costa, que diz o seguinte: é duro engolir que vacina para cavalo seja contabilizada como despesa de saúde. Esta é uma frase de um conselheiro do Tribunal de Contas. Portanto, candidato, a mim estarrece que o senhor tenha essa tranquilidade em falar de saúde. No caso do Mais Médicos, candidato, o senhor esquece que tem 1,8 médicos brasileiros formados no Brasil para
para... Ok, candidata. O tempo está encerrado. Eu vou respeitar. Obrigada. A gente termina então assim esse primeiro bloco do debate com os candidatos à presidência. Depois do intervalo, nós voltamos com novas perguntas entre os candidatos. Eleições 2014, o voto na Record. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República, com transmissão simultânea pelo portal R7 e cobertura completa da Record News. E de acordo com o sorteio feito previamente na presença dos assessores, o candidato Aécio Neves é o primeiro a perguntar nesse bloco. Candidata, vou voltar a falar de Petrobras, mas fique tranquila, não é sobre corrupção, é sobre gestão, porque eu acho que é um símbolo muito grande daquilo que eu pretendo, se vencer as eleições, implementar no país. Eu me lembro que em setembro de 2010, seu governo fez uma grande campanha no Brasil, estimulando os trabalhadores a investirem o seu fundo de garantia na Petrobras. Pois bem, quem investiu R$1.000 naquele setembro de 2010, agora ao final do seu governo tem R$600 apenas, candidata. Será que é justo? É justo com o trabalhador que a má gestão, que os desvios e que a corrupção tirem deles algo tão valioso, que é o seu fundo de garantia, a garantia do seu próprio futuro? Esse é o lado perverso, candidata, do aparelhamento da máquina pública, dos desvios e da má gestão. A senhora não concorda comigo? Candidato, eu acho estarrecedor. Vocês, candidato, venderam 30% da Petrobras no mercado, em ações, a preço de banana, candidato. Na época, a Petrobras valia 15 bilhões e 500 milhões de reais. Hoje, a Petrobras passou do patamar de 100 bilhões, candidato. Vocês não têm a menor moral para falar de valor da Petrobras. Primeiro, candidato, vocês, na época de vocês queriam privatizar partes da Petrobras. Tanto é que mudaram o nome para Petrobrax. Hoje, candidato, a Petrobras atingiu um nível de produção de 2.300.000 barris dia. Isto é muito importante, sabe por quê, candidato? Porque isso significa que o valor da Petrobras, o senhor pode ficar descansado, é um valor crescente. Todos os que investiram na Petrobras vão ganhar muito dinheiro. Veja só, recentemente a Petrobras obteve do governo federal, por conta da lei de partilha, o direito de explorar um conjunto de bacias que vai lhe dar acesso a quase 60% de todas as reservas que até hoje ela acumulou. Algo muito importante está acontecendo no Brasil. Vocês diziam que nós não teríamos capacidade de explorar o pré-sal, que ele era uma ficção. Ora, candidato, o pré-sal hoje está gerando para o Brasil 500, mais um pouco do 500, mas eu vou deixar por 500.000 barris dia. 500.000 barris dia, candidato, é algo que o Brasil levou 30 anos para extrair e agora, em menos de 8 anos, conseguiu extrair do fundo do mar. Essa é a Petrobras de hoje, candidato. Muito bem. A candidata diz hoje a todos os brasileiros que a Petrobras vai muito bem, obrigada. Pois eu quero dizer que ela vai muito mal. Ela perdeu apenas no período de governo da candidata Dilma cerca de metade do seu valor de mercado. Ela deixou as páginas econômicas para frequentar as páginas policiais, perdeu credibilidade e aquele trabalhador que investiu na Petrobras perdeu dinheiro. Eu fiz essa pergunta, candidato, para ter aqui a oportunidade de dizer que eu vou profissionalizar a Petrobras, eu vou valorizar os funcionários de carreira, nós vamos permitir que a Petrobras volte a ser o orgulho nacional que deixou de ser. E não achem que o pré-sal, candidata, lhes pertence. O pré-sal foi descoberto pelos investimentos que vieram muito antes do seu governo.
patrimônio da sociedade brasileira, mas que será gerido com profissionalismo, com eficiência e não, infelizmente, da forma como vem acontecendo até aqui. Candidato, você é engraçado. Quando é nós que fizemos, não nos pertence. Agora, quando é o senhor que quer copiar de nós, pertence ao senhor. É 2 pesos e 2 medidas estranhíssimos que o senhor usa. A Petrobras, candidato, na época de vocês, candidato, e o senhor disse isso, está registrado. O senhor disse que pensava em algum momento em privatizar a Petrobras, mas que isto não estava ainda na pauta. Eu só fico pensando quando é que o senhor quer colocar na pauta. É denegrindo a Petrobras, é dizendo que a Petrobras perdeu valor. Que isso, candidato? A Petrobras é a maior empresa desse país e a força dela, candidato, são os seus trabalhadores, a sua capacidade de descobrir, o seu controle tecnológico. Eu sei, candidato, que vocês gostariam mais de ver a Petrobras dividida entre as grandes empresas internacionais. A Petrobras será a maior empresa desse país por muitos anos. Ok, candidata, agora a senhora segue. Eu peço, por favor, à plateia que não se manifeste, até porque o eleitor em casa pode não ouvir o que os candidatos estão dizendo. É a senhora que segue com a palavra agora para fazer a sua pergunta. Candidato, eu vou agora falar sobre propostas. Eu acho que o povo está querendo escutar propostas. No caso da segurança pública, candidato, eu acredito que aquela velha história que a União não tem responsabilidade constitucional pela segurança, nós temos de alterar. Eu estou propondo mudar a Constituição para que a segurança pública possa ter a participação conjunta da União, do governo federal com os estados, numa articulação que tem de levar ao combate organizado ao crime. Porque o crime atua de forma integrada, coordenada, e nós estamos atuando de forma fragmentada. Eu proponho isso. O que o senhor propõe? Candidata, lamento que não tenha feito ao longo desses últimos anos, vou ficar apenas nos seus 4 anos, tudo isso que propõe. Eu proponho uma proposta na área de segurança pública absolutamente inovadora, que começa pela proibição do represamento, do contingenciamento dos recursos da área e a sua transferência por duodécimos para os estados. Isso significa que os estados saberão a cada mês com o que contar. Eu quero, candidata, fortalecer a Polícia Federal, que tem seu pior orçamento dos últimos 5 anos na área de investimentos da sua história. E quero fazer com que as Forças Armadas, também equipadas e valorizadas, sejam os nossos parceiros para controlarmos as nossas fronteiras. Infelizmente, candidata, o programa de controle das fronteiras do seu governo, seu principal programa nessa área, nos últimos 3 anos gastou apenas R$1 bilhão. Isso é quase nada, candidata. E nós sabemos que a droga que vem matar no Brasil vem dos nossos vizinhos. Eu quero sim rediscutir o Código Penal, o Código de Processo Penal. E quero dizer aqui ao telespectador, à telespectadora, no meu governo, diferente do que aconteceu nesses últimos 12 anos, eu não vou terceirizar responsabilidades. Eu vou conduzir pessoalmente uma política nacional de segurança integrada com os estados e com os municípios, com investimentos e com inteligência. E vou além. Terei uma relação diferente com os países vizinhos que produzem drogas ou matéria-prima de drogas que vem matar no país. É muito importante, candidata, que nós possamos enfrentar essa questão de frente. A terceirização de responsabilidades foi a principal marca do governo do PT ao longo de todos esses últimos 12 anos. Não será no nosso governo, porque é inaceitável que o Brasil assista morrerem por assassinato 56 mil pessoas a cada ano, muito mais que o conjunto das guerras em curso no país vem matando. Candidato, o meu governo teve uma experiência muito exitosa, inclusive com o governo de Minas Gerais. Nós fizemos uma operação durante a Copa do Mundo e em relação a essa operação, a essa experiência, que nós propomos a integração. Eu, candidato, vou levar a todos os estados da federação centros de comando e controle. Vou integrar as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, as polícias civis e militares,
com as Forças Armadas e agir em conjunto, nós vamos usar os mesmos mecanismos de supervisão, de ação conjunta, de inteligência, de apoio tecnológico para agir e impedir que o crime organizado assuma a liderança. Impedir que estados como Minas Gerais tenham um crescimento de 52% nos homicídios, atingindo mais os mais jovens. Obrigada, candidata. Candidata, eu sei que a senhora está muito distante da nossa realidade, mas Minas é o segundo mais populoso estado brasileiro e tem a quinta menor taxa de homicídios de todo o Brasil, candidata. A senhora diz que vai fazer agora aquilo que não fez até aqui. A senhora fala nos centros integrados que funcionaram na Copa do Mundo em parceria com os estados. É a grande indagação que fica. Se a senhora quer fortalecê-los e mantê-los, por que acabar da Copa do Mundo retirou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal desses centros integrados, candidata? A senhora diz que vai fazer algo que já poderia ter sido feito. A senhora poderia ter executado o orçamento da área de segurança pública e, infelizmente, não executou. A senhora poderia ter feito aquilo que propôs há 4 anos atrás, colocar 14 veículos aéreos não tripulados para cuidar das nossas fronteiras e colocou apenas 2 candidatos. Fica difícil, a senhora há de convir, acreditar que depois de 12 anos a senhora vai fazer tudo aquilo que não fez até aqui e que vem permitindo que os homicídios cresçam dessa forma em todo o Brasil. Candidato, é o senhor quem formula a pergunta agora. Eu tenho ouvido, candidata, a sua campanha, correligionários, fazerem Brasil afora um grande terrorismo em relação à nossa posição em relação aos bancos públicos. A Caixa Econômica Federal é o Banco do Brasil em especial. Esse mesmo discurso de que nós privatizaríamos essa ou aquela empresa. Fizemos as privatizações que precisavam ser feitas. E os bancos públicos, candidata, vão ser fortalecidos no nosso governo. Pergunta a senhora, é justo, por exemplo, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estejam recebendo atrasados ou deixando de receber recursos do Tesouro, por exemplo, para garantir o pagamento em dia do crédito agrícola, no caso do Banco do Brasil, 8 bilhões de reais, ou no caso da Caixa Econômica Federal, para pagar em dia os benefícios, por exemplo, do Bolsa Família, cerca de 10 bilhões de reais, ou mesmo do seguro-desemprego, candidata? Candidato, o senhor viu cantar o galo e não sabe aonde. Isso é terrível quando acontece com uma pessoa. Candidato, a minha relação e a relação do governo, a relação de todos nós com os bancos públicos é uma relação de grande respeito. Todos os bancos públicos tiveram seus lucros aumentados e ampliados, sua taxa de inadimplência reduzida e uma recomposição do seu funcionalismo. Hoje, candidato, eu lamento, mas li várias circunstâncias, inclusive escutei várias falas do seu candidato a ministro da Fazenda, que ele ia reduzir o papel dos bancos públicos. E, no fim, ele não sabia o que ia ficar. Eu acho lamentável esse tipo de fala, candidato, esse terrorismo em relação aos bancos públicos. Por quê? Quem cuida da infraestrutura e da indústria desse país é o BNDES. Vocês passam o tempo inteiro criticando o BNDES. Ora, o BNDES tem hoje, sobre a seu financiamento, das 1.000 maiores empresas, 743. O Banco do Brasil é o grande responsável pelo Plano Safra da agricultura familiar e pelo Plano Safra do agronegócio. São a maior parte dos 180 bilhões de reais ano. Este ano será isso. Além disso, a Caixa faz o Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro todo, candidato, uma parte do Minha Casa Minha Vida inteira é subsídio do governo federal. Nos outros casos, nós subsidiamos taxa de juro, candidato. Não tem investimento em mobilidade urbana, metrô, VLT, BRT, sem dinheiro dos bancos públicos. Aliás, não tem investimento de longo prazo no Brasil, sem participação do BNDES e dos bancos públicos. Olha, eu quero aproveitar esse momento para me dirigir aos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES. Eles sim sofrendo o terrorismo de uma propaganda enganosa. O nosso governo, os bancos públicos serão fortalecidos, eles são essenciais
ao crescimento da economia nos mais diversos setores, mas também aos avanços sociais. Eu posso garantir que eles não vão entrar na cota política. Eles serão imunes a esse tipo de indicação política. No nosso governo não haverão senhores pisolatos administrando o Banco do Brasil. No nosso governo, nós não permitiremos, por exemplo, que a Caixa Econômica Federal deixe de receber 10 bilhões do Tesouro, como acontece hoje, estrangulando outras das suas atividades, ou o Banco do Brasil, para quem o Tesouro deve 8 bilhões de reais apenas nesse primeiro semestre. Vamos profissionalizar os nossos bancos, prestigiar os funcionários de carreira, porque eles são absolutamente essenciais ao fortalecimento da economia e aos avanços sociais no Brasil. Candidato, terrorismo é o que faz seu candidato a ministro da Fazenda. Quando alguém diz que, no fim, não sabe aonde que vai acabar os bancos públicos, eu, se fosse funcionário do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES, eu ficava com 3 pulgas atrás da orelha. Além disso, candidato, é bom o senhor lembrar que quando nós capitalizamos o BNDES, que no ano passado emprestou 190 bilhões de reais, vocês criaram o maior escarcéu dizendo que nós estávamos estatizando o crédito, o que é um absurdo, uma sandice. Por quê? Porque o BNDES empresta fundamentalmente para as grandes empresas industriais, de infraestrutura, de todas as áreas do país e também para as micro e pequenos empreendedores. Porque também nós temos um crédito que chama Crescer, que beneficia o microempreendedor individual e o micro e pequeno empresário. Ok, candidato, a senhora segue com a palavra agora para fazer a 4ª pergunta desse bloco. Perfeitamente. Eu vou perguntar sobre um programa, candidato, que eu tenho uma grande, mas um imenso orgulho de ter feito, que é o Pronatec. O Pronatec, candidato, ele é um programa que foi introduzido no Brasil porque nós tivemos condições para fazer. Por quê? Porque vocês proibiram o governo federal de construir escolas técnicas. Aí o governo do presidente Lula foi e revogou essa proibição. Com isso, o governo do presidente Lula construiu 214 escolas técnicas e eu construí 208 num total de 422. Foi com base nisso que nós fizemos o Pronatec. O que o senhor acha do Pronatec? Candidata, será que alguém pode acreditar que algum governo vai proibir a construção de escolas técnicas? Não é nada disso, candidata. A senhora não leu a lei. O que se estabelecia no governo do presidente Fernando Henrique é que elas seriam construídas em parcerias com estados, com municípios, com organizações não governamentais, com o Sistema S, que é exatamente aquilo que acontece hoje. Infelizmente, o Pronatec, que é uma bela experiência, não vem sendo administrado da forma que deveria ser administrado. Os jornais de hoje mostram isso. As pessoas se matriculam, saem alguns dias depois, mas continua na estatística do seu governo. Vamos manter o Pronatec, porque ele é importante e ele é uma inspiração, candidata. No PEP, em Minas Gerais, que não sei se a senhora conhece, ou nas ETECs aqui em São Paulo, que provavelmente a senhora conhece. Portanto, melhorar os programas, aprimorá-los, fiscalizá-los de forma mais adequada é absolutamente essencial. Os PEPs, os Programas de Ensino Profissionalizante de Minas Gerais, talvez a senhora não conheça, a avaliação é mensal. Se o aluno saiu, ele deixa de estar na estatística e o Estado, o governo, no caso, isso não acontece no Pronatec, deixa de pagar aquela instituição. As denúncias que estão nos jornais hoje mostram exatamente isso, a perda de controle da gestão. Aliás, a perda do controle da gestão é uma marca que nós sabemos grande desse governo. O Pronatec, portanto, vai ser aprimorado, candidata, mas nós temos que ampliar as horas dos cursos. Até 160 horas não adianta porque o aluno não aprende o suficiente que precisaria aprender para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Portanto, não só esse programa, outros bons programas têm que avançar. Mas falta esse governo, talvez pela marca da composição ou da base que se constituiu no seu entorno, eficiência, foco, resultado. Em Minas Gerais, todas as áreas são avaliadas por desempenho e os servidores recebem o resultado a mais, o valor a mais, se alcançam as metas pré-estabelecidas. Algo que, por exemplo, já poderia ter acontecido no governo federal. Candidato,
Sabe qual é a maior prova da lei que vocês aprovaram, proibindo escolas técnicas, que só podiam ser feitas se fossem mantidas pelos estados e as instituições filantrópicas? É o seguinte, vocês, em 8 anos, candidato, fizeram 11 escolas técnicas. Nós, candidatos, fizemos 422. Eu, em 4 anos, 208. É só 1.600% a mais do que o senhor fez. Além disso, candidato, eu quero dizer o seguinte, o Pronatec não tem parecência com nenhum programa que está ocorrendo. Ele tem escala, 8 milhões de pessoas tiveram acesso ao Pronatec. O tempo de estudo, candidato, é função também do fato de que tem um caminho de formação. Tem um eletricista 1, um eletricista 2 e assim sucessivamente. Outra coisa, candidato, é gratuito. Vocês jamais fizeram programa gratuito nessa escala, candidato. É completamente diferente. Obrigada, candidata. Agora, tréplica final. 1 minuto. Candidata, eu não consigo, realmente eu não consigo entender essa obsessão para ter os programas e chamá-los de meu. Todos os programas são evolução. O seu governo não inventou as escolas técnicas, candidata. Ao contrário, essa é uma experiência que começou de forma muito exitosa aqui mesmo onde nós estamos, em São Paulo. Quem não conhece a experiência do governador Geraldo Alckmin com as ETECs, avançar é muito importante, candidata, mas reconhecer que precisa se haver aprimoramentos é a essência da administração pública. Não existe nenhum programa acabado e perfeito. Acho sim que o Pronatec precisa avançar, os custos precisam ser maiores, precisam ser mais vinculados à realidade de cada uma das regiões brasileiras, a partir da potencialidade econômica que cada região tem. Essa é uma queixa que eu recebo em várias das minhas viagens. E nós vamos, candidata, esteja certo disso, com gestão eficiente, permitir que os bons programas possam trazer melhores resultados e, obviamente, os maus programas sejam interrompidos. Obrigada. E este foi o segundo bloco do nosso debate. Depois do intervalo, nós voltamos com mais perguntas entre os candidatos. Eleições 2014, o voto na Record. Estamos de volta. A Record transmite ao vivo, junto com o Portal R7, este terceiro bloco do debate entre os candidatos à presidência. Agora mais perguntas diretas e de acordo com o sorteio, quem pergunta agora é a candidata Dilma Rousseff. Candidato, o meu governo considera que a educação é um dos principais fatores para a superação das desigualdades. Por isso, nós democratizamos o acesso às universidades. Nós transformamos o Enem, candidato, no maior processo de seleção para o vestibular e de acesso às diferentes e diversas cursos que existem às várias faculdades. É um exame universal de ingresso, não é um exame seccionado. E acessa a 5.000 cursos, candidato, que é muito importante. Além disso, através do Enem, você acessa ao ProUni, ao próprio FIES e ao Ciências Sem Fronteiras. O que o senhor acha do acesso amplo à universidade? Candidata, eu quando penso em educação, eu penso, em primeiro lugar, na creche. Porque não há nada que atenda mais à mulher hoje do que ter creche para deixar seus filhos. Infelizmente, aquelas 6.000 creches prometidas há 4 anos atrás não foram construídas. A senhora chega a falar em 2.000, na verdade, pelo governo federal, um pouco mais de 400, mas em parceria com os municípios, 1/3 daquilo que foi entregue. Nós temos que garantir, candidata, se é para falarmos em educação, e essa é a prioridade absoluta da nossa ação de governo, que todas as crianças até 4 anos de idade tenham uma vaga garantida na pré-escola.
partir daí, candidata, nós temos que qualificar a escola. Por isso eu tenho proposto nós criarmos a nova escola brasileira, uma escola que funcione, que ensine. Nós queremos avançar nas escolas de tempo integral. Eu me orgulho muito de ter levado Minas Gerais a ter hoje a melhor educação fundamental do Brasil, não sendo o mais rico dos estados e tampouco o mais homogêneo dos estados brasileiros. Nós temos que, no ensino médio, candidata, flexibilizar os currículos, valorizando os professores, qualificando-os para que as crianças e os jovens estejam estimulados a ficar na escola, a concluírem o seu curso. E foi isso exatamente que eu fiz em Minas com o Poupança Jovem. Eu apresentei uma proposta, candidata, de resgate de cerca de 20 milhões de brasileiros que ou não concluíram o ensino fundamental ou não concluíram o ensino médio, para que possam fazê-lo. É o único caminho para se integrarem no processo de desenvolvimento do país, inclusive do desenvolvimento social. E vamos avançar. O Enem está aí, uma iniciativa hoje ampla e que precisa também ser melhorada, como tudo no atual governo precisa, candidata. E é preciso que se reconheça isso. Infelizmente, em qualquer ranking internacional, a qualidade da educação do Brasil está nos últimos lugares. E nós vamos mudar isso. Candidato, os senhores sucatearam o ensino superior no Brasil e faziam uma oposição errada entre universitário, creche e ensino básico. Sem professor bem formado, candidato, não vai existir educação de qualidade no Brasil. Por isso, uma coisa sempre vai depender da outra. No que se refere, candidato, às creches, nós só fazemos creche em parceria com o município. Não tem como fazer diretamente pelo governo federal. E aí, candidato, nós fizemos 2.000 creches, entregamos e estamos construindo 4.000 em parceria. Agora, eu queria dizer o seguinte, vocês foram contra o ProUni, entraram na justiça contra ele. O ProUni levou 1.800.000 estudantes pobres a acessar as universidades privadas. E foram contra também a várias outras iniciativas nossas. Candidato, assim não é possível tratar a educação. Tempo esgotado. Assim não é possível entender o que nós fomos contra, se a senhora não consegue dizer, candidata. Eu quero fundar a nova escola brasileira e quero dizer aqui à mãe de família que nós vamos construir as creches que a candidata Dilma não entregou. A grande verdade é essa. E não admitir isso significa o quê? Não tomar as providências para fazer aquilo que não foi feito, como aconteceu na área de saneamento, por exemplo, onde a candidata, na campanha eleitoral, anunciou que tiraria o PIS/COFINS das empresas de saneamento para que elas pudessem investir mais e não fez isso. Nós temos aí, infelizmente, mais de 50 milhões de famílias vivendo sem saneamento básico. Os compromissos de 2010, candidato, são os mesmos que a senhora hoje aqui repete. Eu quero me dirigir nesse instante, já estamos aqui ao final, nos encaminhando para o final desse debate, que nós vamos cuidar, mas cuidar muito da educação, valorizando os profissionais da educação, dando a eles condições de trabalho efetivas. Candidato. Vamos avançar na escola de tempo integral. O tempo está encerrado, mas é o senhor que faz a pergunta agora. Achei que era 1,5. Não, é 1 minutinho para a tréplica, era a tréplica final. Candidata, nós todos sabemos da carência de infraestrutura no Brasil de hoje. Durante quase 10 anos, o seu governo demonizou as parcerias com o setor privado. Se curvou ao final a ela, mas com atraso enorme. Hoje faz concessões, fez privatizações de aeroportos. Mas ninguém tira o atraso de obras essenciais e vou me dirigir especialmente nesse instante aos nordestinos, como, por exemplo, a Transnordestina, como a transposição do São Francisco. Poderia falar de várias outras. Infelizmente, candidata, as obras do seu governo não terminam nunca. Elas têm seus preços aumentados e, infelizmente, os benefícios acabam não alcançando aqueles que precisaria alcançar. Por que as obras iniciadas no seu governo e prometidas para estarem prontas 2, 3, 4 anos atrás não foram concluídas, candidata? Candidato, o senhor tem de se informar melhor, para conhecer melhor o Brasil. Nós concluímos, candidato, a Ferrovia Norte-Sul. Nós entregamos as usinas de Santo Antônio e Jirau, agora parcialmente, mas todas estão em andamento.
Fizemos a usina de Belo Monte. Ela está em construção, inclusive o meu programa de televisão mostrou. A integração do São Francisco está em pleno vapor. O trem urbano de Porto Alegre foi concluído, o metrô do Rio, de Fortaleza, de Recife, de Salvador também, o Eixão das Águas, com a Anal do Sertão Alagoano, do Tora, do Pajeú também, os polos navais, que o senhor disse que ia investir, eu achei estranhíssimo, o polo naval, o senhor é contra a política de conteúdo nacional e quer investir em polo naval. Fizemos sim, candidato, o polo naval de Rio Grande e o polo naval de Pernambuco. Fizemos a linha de transmissão que liga o Brasil à Amazônia, que nunca foi ligado pelo seu governo, a linha Tucuruí-Macapá-Manaus. Fizemos aeroportos em 12 capitais, candidato. E fizemos outras tantas. Eu quero dizer para o senhor que, se a gente considerar infraestrutura urbana, social, logística, saneamento e recursos hídricos, nós investimos, no meu governo, 200 bilhões, sem falar na infraestrutura de energia. Aliás, já falando na infraestrutura de energia, nos meus 4 anos, candidato, eu fiz a mesmo que vocês fizeram em 8, no governo Fernando Henrique, e 2 vezes mais do que vocês fizeram em linha de transmissão. Esse é um dos motivos pelos quais não tem racionamento de energia. Nós planejamos e investimos. Essa história, candidato, que o senhor é eficiente no choque de gestão, tem de ser explicada com a dívida, a segunda dívida pública do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Agora a réplica. Candidata, os fatos se explicam por si só. Infelizmente, os nordestinos não receberam ainda uma gota d'água da transposição que deveria ter ficado pronta há 4 anos atrás. A Transnordestina está no meio do caminho, candidata. Basta viajar pelo Brasil, não apenas naqueles trechos que a senhora escolhe para mostrar no seu programa eleitoral. O marco regulatório do setor ferroviário sequer foi aprovado. As hidrovias anunciadas estão todas elas paralisadas no papel. A senhora anunciou ao Brasil o famoso trem-bala, já gastou cerca de 2 bilhões de reais do dinheiro dos brasileiros com ele, ninguém sabe aonde foi, nem para onde vai. A grande verdade, candidata, é que a maioria das obras anunciadas pelo seu governo estão no meio do caminho, mas com algo muito mais grave, com sobrepreços. A Abreu e Lima, em Pernambuco, é o mais dramático exemplo. Uma obra orçada em cerca de 4 bilhões de reais, já se gastaram mais de 20 ou 30 bilhões de reais e ninguém sabe quando começa a operar. Obrigada, candidato. A sua tréplica, por favor. Candidato, para quem tem como maior obra um centro administrativo em Minas Gerais, o senhor é bastante ousado. Até porque, candidato, pelo menos pelo que eu saiba, os recursos para construir o centro administrativo estavam orçados em 550 milhões. E o centro acabou custando, pelo menos em construção, 1,1 milhão. E dizem que mais 500 milhões custaram outras obras no entorno. Agora, candidato, eu quero dizer para o senhor que o governo do PSDB investia 175 milhões de reais em saneamento. Nós investimos 32 milhões em parceria com estados e municípios. Essa história, candidato, de não fazer PPP é uma lenda que vocês criaram. Nós fizemos PPPs em várias circunstâncias e, sobretudo, financiamos a PPP que o seu governo fez. Candidata. Ok, candidato, obrigada. E assim nós encerramos aqui o 3º bloco do debate entre os candidatos à presidência. Depois do intervalo, cada candidato fala diretamente com você, eleitor. Eleições 2014, o voto na Record.
Estamos de volta com o debate entre os dois candidatos que pretendem governar o Brasil pelos próximos 4 anos. A transmissão é simultânea pelo portal R7, com cobertura completa da Record News. Cada um dos senhores terá 2 minutos para falar diretamente com o eleitor. E a ordem foi definida em sorteio. A primeira será a candidata Dilma Rousseff. Agradeço a Record, agradeço a Celso, a Adriana, o candidato e a todos que nos acompanharam até aqui. Nessas eleições, 2 projetos do Brasil estarão em jogo. Um, que garantiu avanços e conquistas para todos. Outro, que condenou o povo brasileiro ao desemprego e ao arroxo salarial. O Brasil que eu represento é um Brasil que quer que todos cresçam. Ninguém mais do que você que me escuta sabe o quanto foi difícil melhorar a vida da sua família. A vitória é sua, de mais ninguém, a vitória é sua. Mas eu sei também que ninguém é uma ilha, nem ninguém consegue crescer sozinho. Por isso, eu tenho certeza que você cresceu porque o Brasil mudou. E o Brasil mudou porque o governo tomou providências para ampliar e criar oportunidades. Você cresceu, então, porque o Brasil mudou. O governo combateu a pobreza, aumentou os salários, criou empregos, investiu em educação e formação profissional. Para a vida mudar, foi preciso governar olhando para todos os brasileiros. E eu deixo aqui a minha palavra para você. Nós, que lutamos tanto para melhorar a vida do povo brasileiro, nós que juntos lutamos tanto, não vamos deixar que nada neste mundo, nem crise, nem inflação, nem pessimismo, tire de você o que você conquistou. Eu quero te dizer que nós estaremos juntos, fazendo com que o Brasil cresça mais para que você cresça junto. Com mais e melhor educação, melhor segurança e melhor emprego. Humildemente eu peço o seu voto. Muito obrigada, candidata. Muito obrigada. Agora é o candidato Aécio Neves, por favor. Eu peço à plateia, por favor. A gente conduziu também o debate até aqui, com a plateia colaborando. Agora é a vez do candidato Aécio Neves falar diretamente com o eleitor. O senhor tem 2 minutos, por favor. Agradeço a Record por essa oportunidade, cumprimento a candidata. Começo dizendo que cada vez vai ficando mais claro que nós temos sim 2 projetos para o país. Um, representada pela candidata oficial, que se contenta em comparar o presente com o passado, talvez sem ter muito a apresentar em relação ao futuro. E a nossa que é a proposta do futuro desse país. A nossa proposta não se contenta em ver o Brasil crescendo menos que todos os seus vizinhos, a inflação voltando a atormentar a vida do trabalhador e os nossos indicadores sociais piorando a cada ano. Eu sou candidato à presidência da República para mudar de verdade o Brasil, não apenas no slogan. Eu quero aqui me dirigir ao telespectador, à telespectadora e agradecer. Agradecer o privilégio que eu venho tendo ao longo de toda essa campanha, mas muito em especial dos últimos dias. Nessa última semana eu estive no Paraná, depois eu estive na Bahia, na Paraíba, hoje no Rio de Janeiro, ontem no Rio Grande do Sul. E a forma como eu tenho sido recebido é algo que jamais sairá da minha mente e da minha memória. O Brasil quer mudança. Eu não sou mais o candidato de um partido político, eu sou o candidato que encarna o sentimento de que os brasileiros podem muito mais do que estão tendo hoje. Nós merecemos ter um governo que respeite o dinheiro público, que melhore os nossos indicadores sociais, que una o Brasil em torno de um grande e ousado projeto. Nós somos uma nação maravilhosa, não podemos continuar a ter uma educação de tão baixa qualidade. Nós somos um país com potencialidades econômicas extraordinárias e não podemos ver a nossa indústria e os nossos empregos na indústria indo embora. Eu, portanto, hoje, assumo a responsabilidade de conduzir essas mudanças com altivez, com responsabilidade, com enorme amor ao Brasil. O que eu vi hoje pela manhã no Rio de Janeiro, ao lado da minha mãe, da minha filha, da minha esposa, com mais de 20 mil pessoas nas ruas, podem ter certeza, é algo que eu levarei comigo para sempre, para fazer um Brasil decente e honrado para todos e todas as brasileiras. E agora
nesse encontro. Fique com a gente. Eleições 2014. O voto na Record. Debate da Record encerrado, debate ao vivo, aqui no estúdio, no local do debate, muita movimentação ainda. O candidato Aécio Neves dá entrevista aos jornalistas, acompanhado por assessores ali atrás. E aqui ao nosso lado, vai deixando o estúdio da Record, a candidata Dilma Rousseff também deu entrevista longamente, falou com assessores e também com os jornalistas. Ao meu lado, os mediadores do debate, Celso Freitas, Adriana Araújo, comemorando, obviamente, mais esse serviço à democracia, mas também uma das maiores audiências da Record este ano aqui no Brasil. Tirando a plateia que deu trabalho para vocês em alguns momentos, os candidatos debateram ideias. Não, a plateia nem deu tanto trabalho assim, na verdade, né? Porque eu acho que é natural também ali no calor do debate as pessoas tentarem se manifestar, mas essa é uma regra que é estipulada e, enfim, é um acordo entre os partidos que a plateia não pode se manifestar, até porque quando eles se manifestam, o eleitor em casa, o telespectador, não consegue ouvir os candidatos. Então a gente de vez em quando tem que pedir ali um silêncio, mas foi tranquilo. O que eu acho que é importante ressaltar é que os candidatos debateram assuntos de grande importância nacional, de grande interesse de todos nós eleitores. E a grande vantagem desse debate da Record, que é um debate decisivo, a uma semana das eleições, quando o eleitor tem tempo de pensar e refletir sobre tudo que foi dito aqui. Nas palavras que foram ditas, mas também na comunicação pelos gestos, pela postura, pelas expressões. Tudo isso o eleitor deve levar em conta e ele tem tempo para decidir. A gente gosta, né, de conversar com a família, com os amigos, de discutir política. Então, ao longo dessa semana, o eleitor vai poder fazer isso para no próximo domingo votar com consciência e decidir o seu voto. Sem dúvida, Adriana. E o fato, Celso, é que a divisão de tela, a oportunidade do telespectador em casa enxergar a reação de um candidato à pergunta do outro, também faz com que ele se sinta aqui conosco, assistindo a tudo isso de perto. O debate de programas foi essencial para a noite de hoje, né? O que, além de comemorar a grande audiência que a gente teve no debate de hoje, elogiar o comportamento dos candidatos que evoluíram no quesito de um querer desconstruir menos o outro, né? E o aprofundamento na discussão de assuntos que são significativos para a sociedade brasileira, como segurança, educação, se tratou de economia, se tratou de saúde, né? Eu acho que a gente está colaborando aí com o eleitor brasileiro para fazer uma boa escolha no próximo domingo. E falando em próximo domingo, é hora de chamar a cobertura da Record para o próximo domingo. Repórteres ao vivo em todo o Brasil, análise, números e tudo minuto a minuto, né? Antes do próximo domingo, vamos falar de amanhã. Amanhã uma cobertura completa no Fala Brasil sobre esse debate decisivo aqui na Record. À noite, no Jornal da Record, Celso Freitas e eu estaremos lá juntos apresentando também a repercussão desse debate, a cobertura completa. E aí sim, vamos para o próximo domingo. Ao longo do próximo domingo, dia 26 de outubro, flashes ao vivo o dia inteiro, acompanhando a votação no Brasil todo. E depois, o plantão especial de apuração. Estaremos juntos com a apuração dos votos em tempo real, nessa que é uma eleição a mais disputada desde a redemocratização do Brasil. Vai estar todo mundo ansioso para saber o resultado e nós estaremos juntos acompanhando em tempo real a apuração dos votos. Esperamos vocês. É o voto na Record. Histórico de fato. Celso, Adriana, muito obrigado por falar comigo. Você continua agora acompanhando a Fazenda, ou melhor, acompanha agora a Fazenda e não se esqueça de acompanhar toda a nossa cobertura nos telejornais de amanhã e no próximo domingo, a cobertura completa. Eleições 2014, o voto na Record.